tá? Então, só fazer alguns comentários, certo? E daí, nessa época aí das ordenações afoncinas, né? Era o início de todo esse regramento aí, dessa organização da justiça portuguesa, tá? E aí vai ficar evidenciado uma questão interessantíssima, que é ainda a ligação que eles têm da religião com a lei. Tá? Muito por influência do que a gente comentou ali antes, dessa questão da, da ajuda, né, da participação da Igreja Católica na formação do que a gente conhece hoje como Reino de Portugal, que foi nessas guerras de reconquista em que eles retomaram a Península Ibérica dos mouros. Então vai ter muita influência da Igreja na formação dessas leis. Por isso que eles vão ter uma ligação muito grande sobre crime e pecado. Não vai ter muito... Ainda tem, né? A gente tem ainda muita ligação, mas nessa época era mais intenso, ainda estava na lei escrito isso. Uma ligação direta que eles tinham entre o pecado e a lei, o crime, né? Ser uma forma de pecado. Eu descumpri a lei escrita, eu descumpri, tipo, a palavra de Deus. Até porque tinha toda aquela simbologia do rei ser escolhido de Deus para estar dominando aquele território ali, né? Ser o ungido, ser aquela pessoa que vai representar o poder de Deus no mundo terreno. Sim, não, nós temos ainda muita ideia disso, né? A religião influencia muita coisa, né? Ah, a gente não se separou de vez. Vocês vão ver aqui, tem muita coisa que a gente ainda utiliza, né? Uh, também não existia a igualdade perante a lei, existiam punições diferentes para os nobres, né, os fidalgos, e o cidadão comum, certo? E aí, gente, nós vamos partir já, terminando as ordenações afoncinas, vamos para as ordenações romaninas. Professor, a gente fala tempo aqui, esse semestre ainda vai ter uma prova. Próximo bimestre. Prova o quê? Prova das submetidas, todos. Sim. É uma prova do primeiro e uma prova do segundo semestre. Acho que é junho, né? Ah, no calendário aqui? É 17 e 20 e pouco de... É, de 19 a 23. Tá? Ordenações manuelinas. Tempo aí, já para 1505, né? Algumas ordenações elas ficaram por séculos vigentes. Tá? Essa aqui é muito importante para nós. Porque essa aqui, ela até a necessidade de se refazer, né, de se fazer uma nova ordenação, foi por conta das navegações. Então, essa ordenação manuelina ela vai trazer muita regra sobre as navegações e sobre os novos territórios conquistados, as colônias, e ela é importante para nós exatamente porque daí ela ficou durante um bom tempo sendo aplicada também no Brasil. Tá? Essa ordenação manuelina, ela é de 1521. Tá? Então, aqui, ó, já depois do descobrimento do Brasil, já depois da circunnavegação do continente africano, né, como nós estudamos aí, e ela tinha uma particularidade interessante, já que a gente já coloca aqui, ó. Se algo não estivesse previsto em sua codificação, utilizava o direito romano. Olha só, em 1521,
direito romano ainda aplicado no Código de Direito. Lá do Corpus Iuris Civilis, que a gente viu. Se não tivesse previsão legal nas ordenações manuelinas, utilizava o direito romano, certo? Previsto no próprio Código de Leis Portuguesas, tá? E aí também, outra particularidade que vai ter nessa época, ela vai falar de direito marítimo. Até porque daí já é na era aí das grandes navegações. Certo? E aí, gente, outra curiosidade aqui, não vou ficar passando no quadro só para a gente saber, né? Alguns comentários delas. Existia nessas ordenações manuelinas o crime de lesa majestade, que seria o crime de traição contra o rei, como sendo o crime mais severo. O crime mais hediondo previsto nesse código era o de lesa majestade. E aí era para ele previsto a pena de morte, né? Só que daí aqui nessas ordenações nós vamos começar a ver também as penas de banimento, geralmente para as colônias, exatamente até com uma ideia de habitar as colônias, né? De mandar a gente para fixar território ali e para colonizar o local. E até então, um dos piores penas era ser mandado para o Brasil, que era mais longe. Não porque o Brasil era ruim, porque era mais longe, e aqui tinha pouco ainda, né, cidades e tal. Então, realmente não era muito legal de vir para o Brasil aí por volta de 1530, 1540. Não era um negócio muito divertido, não. Era uma espécie de prisão perpétua, até porque muitas dessas penas de mandamento, o cara nunca mais podia voltar. Ele tinha que ficar no local em que ele foi banido mesmo. Tá? E você tinha, olha só, crimes que eram considerados não crimes. Uma espécie de legítima defesa que a gente tem hoje, né? As causas de exclusão da ilicitude, né? Que era, por exemplo, o assassinato de uma mulher adúltera e de seu amante pelo seu esposo. Isso aqui no Brasil ficou vigendo, gente, no Código Civil, no Código Penal, durante muito tempo. Foi mudar há pouquíssimo tempo, coisa de 30, 40 anos atrás, é que começou a mudar a jurisprudência nesse sentido. Até então era previsto no Brasil, não necessariamente crime de adultério, mas você tinha a figura da legítima defesa da honra. Já ouviu falar, né? Já. Legítima defesa da honra. Se você pegasse se você pegasse a esposa traindo, você podia matar ela. Não, a mulher não podia matar o Claro. Não existia legítima defesa da honra para a mulher. Sim, tinha muito disso. Olha só o que diz aí o livro 5, título 16 da ordenação manuelina. Achando algum homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela, como aquele que se achar com ela em adultério, salvo se o marido fosse plebeu e o adúltero fosse fidalgo de solar ou nosso desembargador ou pessoa de maior qualidade. Porém, quando alguma tal, então, tipo, o fidalgo, o desembargador, pois podia estar lá, né? E não podia ser morto. Porém, quando algum matasse alguma das sobreditas pessoas achando-o com sua mulher em pecado de adultério, não morrerá por isso, mas será degredado. Pelo tempo que aos julgadores bem parecer, segundo a pessoa que matar, não passando de 3 anos. Aí também você tinha essa não diferença entre crime e pecado, ainda também nas ordenações manuelinas, né? Olha só aí o título 5, livro 5, título 12. Qualquer pessoa, de qualquer qualidade que seja, pecado de sodomia, por qualquer guisa fizer, seja queimado e feito por fogo em pó, por tal que jamais nunca do seu corpo e sepultura possa ser havida memória, e todos os seus bens sejam confiscados pela coroa de nossos reinos, posto que tem ascendentes ou descendentes, e mais pelo mesmo caso seus filhos e descendentes ficarão inábeis e infames, assim propriamente como o daqueles que cometem o crime da lesa majestade contra seu rei e senhor. Não passa de geração. Nessa época que existia a possibilidade de você ultrapassar a pessoa,
a pena. Na Coreia do Norte, até hoje, tem isso aí. Se você for considerado traidor do partido, da nação, eles podem punir você até a sua terceira, quarta geração. Existe casos, gente, de pessoas que nascem em campos de concentração na Coreia do Norte. Os pais foram condenados, os avós foram condenados na época da guerra. As pessoas nasceram, os pais criaram lá, eles nasceram, depois estão condenados lá. É. Tá? E aí, gente, olha só que interessante aqui. Aqui daí ele já começa a fazer a exigência do seguinte, ó, formação em direito para trabalhar em cargos da justiça. Aqui daí ele começou a exigir a formação, né? Preparou aquele juiz, né? Que era o bom homem e assim por diante. Era necessário formação jurídica para trabalhar na justiça. Certo? E aí, nós vamos ter as ordenações filipinas, tá? Isso aqui durou pouco, tá? Já, ainda em 1500 e pouco, já foi substituída por outra. Podemos pagar aqui? Formação de direitos. Pouco isso aqui. Aí nós já vamos para as ordenações filipinas. Tá o feriadão assistindo aula de direito constitucional. Ah, tá vendo? Tá aqui, tá, né? Ah, é. Mas ela assistiu alguma coisa. Estudo constitucional, acho que a gente faz essa coisa. Não, constitucional é bem importante mesmo. Cara, meu sonho não é nem trabalhar em ser servidor público, mas meu sonho é ser igual o JJ Canutigo. Cara, Caminho longo, hein? Caminho longo que você está traçando. Constitucional é Não vou falar que é fácil, não. pior que isso. É. Mas o cara é um crânio. E tem um sobrenome. É o universo constitucional. Olha só, esse cara aqui, Dom Sebastião, tem lendas e lendas dele lá em Portugal. A gente espera o retorno dele até hoje. Porque ele era um moleque, uns 14 anos, quando se entrou, e ele sempre foi metido a valentão. E ele tinha a aspiração de retomar para a cristandade todo mundo muçulmano. E ele montou um exército em 1578. Saiu de Portugal à frente de um exército. 18 mil combatentes para retomar o norte da África para a cristandade. Morreu. Uma batalha e sumiu, né? Sumiu. Ninguém nunca achou o corpo dele, ninguém sabe o que aconteceu com o cara. Daí tem um monte de lenda que ele vai retornar, que ele vai salvar Portugal e blá blá blá, né? Tem até uma ligação dele com a Guerra de Canudos, que parte das previsões do Antônio Conselheiro era a volta de Dom Sebastião, que ia voltar, ia liderar o povo aqui, ia voltar à monarquia, né? Porque agora a Guerra de Canudos foi logo depois da República, que ele ia voltar a restaurar a monarquia, o Brasil ia voltar a ser Reino Unido, etc, etc. E aí, gente, como ele morreu novinho, né? No meio da batalha, ele morreu sem filhos, e aí teve o problema da herança, né? Da sucessão dele. E aí, o mais forte candidato à sucessão foi Filipe II, da Espanha. E ele também era dono de uma grande força, né, de diálogo na época, que era ter um exército grande. Isso aí convence bastante as pessoas, né, da sua posição política, né, nesse tempo de reis e absolutismo. E assim ele conseguiu a sucessão
e virou rei de Portugal e da Espanha. E aí surgiu nessa época a União Ibérica, que era um reino só, Portugal e Espanha. Só que os portugueses meio que pressionaram ele a manter uma certa independência de Portugal, né? Nós vamos ser um reino, a União Ibérica, mas nós queremos manter uma certa independência, manter nossa língua, nossas leis, nossas tradições, etc, etc. E eles conseguiram conversar bem com ele, e ele fez o juramento de Pomar, em que ele jurou, né, defender essa certa independência portuguesa. Tá? Esse tratado, ó, além de manter o comércio colonial sob o comando de navios portugueses, garantiu cargos administrativos aos portugueses, manteve a aplicação das leis de Portugal e a preservação da língua portuguesa como oficial. Tá? E aí ele promulgou as ordenações filipinas em 1603. Certo? Obrigado. Sim, foi no Tratado de Tordesilhas, você tem uma divisão, né, que o Brasil ficava só com uma pontinha Foi ali, né? antes daqui, porque saiu um rei só. Foi antes, o Tratado de Tordesilhas é 1490 1480 e alguma coisa, eu não lembro agora de cabeça. Você descobriu. Já sabia que tinha, né? Mas, mas não sabia exatamente o que que era. Discussão sobre igual ter jogado a linha imaginária mais para a É. esquerda para pegar mais terra, mas na real você estava preocupado em É. não ter a integridade da rota comercial. Então, assim, o Brasil ainda não era tomado nem por Portugal nem por Espanha na época do tratado, e eles traçaram aquela linha lá, né? E Portugal e Espanha, você imaginar o poder que eles tinham na época, eles conseguiram dividir o mundo entre eles. Eles eram as maiores potências do mundo na época, Portugal e Espanha. Então, eles conseguiram, com o aval do Papa, foi com o aval do Papa que fizeram o Tratado de Tordesilhas, traçaram aquela linha. E daí, durante muito tempo, eles ficaram disputando, sim, territórios, só que daí, nessa época da União Ibérica, eles juntaram os territórios. Só que ainda a administração, olha só que bagunça, né? A administração das colônias ainda ficava, portugueses ficavam ainda a cargo da nobreza portuguesa, que tinha ainda essa certa dependência da aplicação das leis, da língua, da administração, e as colônias espanholas ficavam sob administração do que seria a Espanha. Até tem várias brigas, né, várias guerras que foram feitas na época, inclusive aqui no período das colonizações. E aí, gente, nós temos aqui a divisão seguinte nessa ordenações filipinas. Elas são os juízes singulares. Juízes singulares. Você tinha o juiz da escada da Índia, que fazia a questão das colônias, né? Juízes das casas da Índia, que tinha colônia ali, acho que é bem sudeste da Índia, teve uma colonização portuguesa forte. Inclusive, a única região da Índia hoje que tem maioria católica, não tem maioria hindu, coisa. É bem interessante essa região. Mina, Guiné, Brasil e armazéns. Então, era um juiz, né, relacionado à questão das colônias. Questões ultramarinas, e de arrecadação fiscal. Das colônias, né?
Aí você tinha o ouvidor da alfândega. Da cidade de Lisboa. Esse aqui, ele tinha competência para apreciar feitos cíveis entre mercadores. E também feitos questões cíveis e criminais de funcionários pouco importantes. Você tinha o chanceler das sentenças. Era o quê? Responsável pelo das sentenças e cartas expedidas por juízes regulares. Corregedor da comarca. Corregedor da comarca. E esse fazia o que? A correição, né, da justiça. Que é a corregedoria hoje, né? Que a gente vai verificar se os funcionários públicos estão trabalhando. Ele vai verificar se os juízes estão realmente praticando aí um encargo da justiça mesmo, né? Você vai ter o ouvidor da comarca. Ouvidor da comarca. E era o seguinte. Ele também fazia uma correção, né? Mas era mais geral, né? Ele fazia uma correção, uma corregedoria ali, semelhante ao corregedor. Certo? E aí, você também tinha, bem semelhante ao... Vocês podem até fazer uma referência, né? As primeiras ordenações ali que a gente estudou. Até eu não vou ficar copiando para não ficar repetindo, né? Mas daí aqui também, nas ordenações filipinas, você tinha o juiz ordinário, que era aquele eleito entre os homens bons, nas câmaras municipais, tinha competência para as causas cíveis, criminais e competência subsidiária das causas atinentes aos juízes de órfãos. Você também tinha o juiz de fora, que era substituir os juízes ordinários nas causas cíveis, cujo valor não ultrapassasse R$ 1.000 nos bens móveis e nas localidades de até 200 casas, bem como tinha uma competência para causas de bens
móveis com valor de até R$ 600 e bens imóveis de até R$ 400. Tá? Então, são poucas as diferenças, mas a função geralmente é bem semelhante. Você tinha o juiz de vintena também, que existia nas localidades com até 20 a 50 casas e afastadas de uma cidade ou vila em uma ou mais léguas. E esses juízes de vintena também eram eleitos entre os homens bons e que tinham competência para apreciar querelas de até R$ 100, certo? Os almotaxés, que tinham competência para julgar as coimas, que eram as multas impostas aos proprietários de animais que pastam em lugar indevido, ou seja, né, você tinha responsabilidade pelo animal, e despachava nos recursos de agravo e apelação para fins de seu processamento. Você tinha o juiz de órfãos, que apreciava essas causas relacionadas às menores, inventários e tutorias. O juiz de sesmaria, que era escolhido pela mesa do desembargo do paço ou pelos governadores, e a função era apreciar demandas acerca de medição e demarcação das sesmarias. O inquiridor, que a função era de inquirir as testemunhas. Tá? E aí, gente, no segundo grau de jurisdição, você tinha. Você tinha aí no segundo grau casa de suplicação. E o tribunal de relação. Certo? A casa de suplicação, gente, não vou ficar cobrando muito isso aqui, tá? Mas a casa de suplicação ela era composta pelos desembargadores do paço, pelo Conselho da Coroa e Fazenda, pela Mesa de Consciência e Ordem e pelo chanceler da suplicação. Os corregedores e ouvidores também exerciam funções nos tribunais de segundo grau, tá? E aí você tinha a terceiro grau de jurisdição, tá? Que era exatamente a casa de suplicação, mas aí daí já era presidida pelo regedor. Terceiro grau de jurisdição, daí ela era presidida pelo regedor e composta pelo chanceler. Era como se fosse hoje em dia o plenário do STF. Né? Como se considerasse o STF normal um grau de recurso e o plenário um grau superior a isso. Certo? Pelo chanceler mor e desembargadores da Casa de Explicação. Você reunia todo mundo, daí você tinha esse terceiro grau de jurisdição. Tá? Olha só. Ainda essa ordenação filipina, ela vai trazer uma espécie, né? Ela vai traçar regras processuais, como se tivesse uma espécie de código de processo. Olha só como era previsto, né? A questão da defesa e a forma que realiza um resumo de crimes.
Os casos em que se deve e pode receber querela são os seguintes: quando for querelado de algum que, não sendo cristão, ora antes fosse judeu, ou mouro, ou nascesse cristão, se tornou depois a fazer judeu ou mouro, ou de outra seita, que o renegou ou pesou, ou por outra maneira pôs indevidamente a boca em Nosso Senhor ou nos santos, que é feiticeiro, sorteiro, adivinhador, que cometeu crime de lesa majestade, ou lhe roubador de estradas, ou matou alguém, ou dormiu com mulher de ordem, cometeu pecado de incesto, forçou alguma mulher, é sodomitigo, alcoviteiro, falsário, pôs fogo em pães, ou em vinhas, ou em outras coisas, que é ladrão de 100 réis, ou daí para cima, que feriu seu pai ou mãe, fez assuada, quebrantou cadeia, saltou por cima do muro, estando a cidade ou vila cercada, ou guardada, ou sendo carcereiro, lhe fugiram presos, fez moeda falsa, ou a despendeu a cinte, ou cerceou a verdadeira, disse testemunho falso, ou fez dizer que casou, ou dormiu com criada daquele com que vive, ou casou com 2 mulheres, sendo ambas vivas, ou mulher que perante ele requeria, que sendo infiel, dormiu com alguma cristão, enfim, gente, pode ver como é que era isso, interessante a redação das leis, né? Lembra que a gente sempre fala da questão que a lei, para ser bem aplicada, ela tem que ser genérica e abstrata. Aqui não, aqui o cara fala, ó, inclusive 100 réis ou mais, ou pôs fogo em pães, gente. Pôs fogo em pães. Pulou muro. Caraca, preciso, Às vezes sim. ou é tudo Não, às vezes eles fazem artigos, coisa já tinha até no. sistematizado. Às vezes sim, mas essa aqui já está uma redação bem longa, né? Essa porta fica aberta, pode entrar, então. Então, o problema das leis bem específicas e bem delimitadas é esse. Se eu fugir uma vírgula dela, ela já não se aplica. Entendeu? Se eu fiz a conduta um pouquinho diferente daqui, por que eu vou ser punido? Entendeu? Então, por isso que a lei hoje em dia, nós temos a ideia de que a criação das leis, elas têm que ser genéricas e abstratas, exatamente para punir o mais amplo possível o crime, sem diferenciar a pessoa, sem diferenciar a religião, sem diferenciar nada. Sem diferenciar o ato em si. E o ato em si, né? Você tem hoje em dia descrições bem mais sucintas do ato criminoso, né? E aí, gente, olha só que interessante. Já naquela época, eles já estavam prevendo, né, já estavam antecipando que hoje nós colocamos no CPC, que é um dos exemplos do neoconstitucionalismo, né, da celeridade e primazia do mérito, do CPC. O julgamento pela ordenação filipina deve ser o mais célere possível. Deve ser evitada a anulação qualquer meio que prejudique a sentença se a verdade for sabida. Olha o que diz aí. Para que abreviem as demandas com guarda do direito e justiça das partes, mandamos que os julgadores julguem e determinem os feitos segundo a verdade, que pelos processos for provada e sabida ou pela confissão da parte, não julgando mais do pedido pelo autor, posto que o processo seja mal ordenado ou errado, ou falte nele alguma solenidade, que para a boa ordem e substância do juízo se requeira. Tá? Então, olha, você já tinha uma preocupação. Inclusive aqui, ó, olha só que interessante, que não julgando mais do pedido pelo autor. Isso aqui hoje é uma causa de nulidade de sentença, que você pode fazer um recurso. Se o juiz julgou alguma coisa que você não pediu, que não está no pedido inicial, pode apelar e vai cassar a sentença. A gente chama de julgamento extra petita. Você tem o julgamento extra petita e infra petita, que o infra é quando julga menos do pedido, né? Você deixou de apreciar alguns pedidos da parte, e o extra petita é quando você julga, o juiz julga além do que a parte pediu. Porque o juiz não pode atuar de ofício. Vocês já viram esse princípio, né? É a inércia. O juiz, o Estado, o judiciário só age depois de provocado. Então, eu não posso, como juiz, julgar, mesmo sabendo que a pessoa tem direito, se ela não pediu, esquece. Tá? Por isso que a gente fala que a petição inicial, ela tem que ser muito bem feita, porque ela é um projeto de sentença. A petição inicial vai delimitar o que eu quero da sentença. Certo? Senão ele não faz nada. Não faz nada. Ainda bem, né? Uma das melhores coisas que inventaram nesse mundo foi
vai fazer o Estado só se mexer depois de provocado. Você tem que entender, menos Estado, melhor. Mas vamos lá. Voltando, tá? E o resultado final do julgamento poderia ser feito à custa de provas mais seguras do cometimento do crime, como é o caso do exemplo apresentado abaixo. Ó. E quando, por falta de prova ou por outro algum respeito jurídico nos sobreditos, se não puder executar a pena ordinária, serão condenados em degredo para galés e outras partes segundo engano ou malícia ou que forem compreendidos e não poderão mais em sua vida ousar a ofício de mercador para o qual os havemos habilitados. E aí, olha só, Portugal também se utilizou das ordalhas, né, que a gente viu, os julgamentos divinos, da luta, dos duelos, pôr a mão em fogo, afogamentos e etc. Aí, gente, nas ordenações filipinas vai predominar a ideia de que o processo tribunal deveria procurar a verdade dos fatos e não ficar se socorrendo e indo atrás desses julgamentos divinos, tá? Olha só, a verdade dos fatos, mas só que daí ainda principalmente por meio de testemunhas, né? Porque a prova naquela época era bem restrita. Se não fosse documental, era testemunhal, tá? E aí, gente, ele indica quais testemunhas não devem ser utilizadas, que é bem semelhante à de hoje. Se eu levar meu irmão para testemunhar no processo, ele não vai ser ouvido como testemunho, vai ser ouvido como informante no máximo, tá? Mas não vai ser pesado o argumento dele como testemunha, tá? Então, as ordenações filipinas ordenam quais testemunhas não devem ser utilizadas, que não podem testemunhar, óbvio, pai, mãe, avô, avó, filho, neto, bisneto, irmão, escravo. Mas daí também existia uma desqualificação pela pessoa, né? Também não podiam servir como testemunhas judeus e mouros, tá? Mulheres. Assim como, provavelmente sim. Ó, Evolução, né? Evolução. Tinha. Tá? O desaciado, que está livre, sem memória e por tal geralmente havido, não pode ser testemunha, nem será perguntado em qualquer caso que seja. Os menores de 14 anos também não podem testemunhar em nenhum feito. Tá? E aí também o falso testemunho era severamente punido, como a gente já viu praticamente todos esses códigos aí, né, mais antigos. Inclusive, às vezes era punido pelo mesmo a punição do crime que se estava apurando, né? Se fosse de morte, era de morte, se fosse de desmembramento, era desmembramento e assim por diante, tá? E aí, se o processo não envolvesse a pena de morte, o destino do mentiroso era o Brasil. E se for em outros crimes que não sejam de morte, assim possíveis, será degradado para sempre para o Brasil e perderá sua fazenda se descendentes ou ascendentes legítimos não tiver, tá? E aí, o degredo para o Brasil era a pior pena abaixo da pena de morte, tá? Mesmo a pena de açoites ou degredo para outros lugares era considerado mais branda que o degredo para o Brasil. Lembrando que nessa época, 1600 e pouco, não tinha quase nada aqui, então era realmente bem, bem ruim ser mandado para cá. Só soltar o cara no Não, eles traziam, botavam o cara no navio e traziam para cá. fazer um ele aqui, só. Daí deixava ele aqui. Pronto. Se algum degradado for achado fora do lugar para onde foi degradado, sem mostrar certidão pública para que se possa saber que quem tem cumprido o degredo seja logo preso e o tempo que ainda lhe ficar por servir, posto que para sempre fosse degradado, e se era degradado para o couto de Castro Mirim seja-lhe mudado e o vá cumprir e servir na África. E se era para a África, vão cumprir ao Brasil. E o que era degradado para o Brasil, se por tempo dobre-se-lhe o degredo que tiver por cumprir, e se para sempre morra por isso, não cumprido o dito degredo. E fugindo do navio em que estiver embarcado, for para ser levado para o Brasil para sempre, morra por isso. Certo? E aí, gente, a pena de morte também podia ser executada de 4 formas.
Considerada pior era a morte cruel, quando o indivíduo era morto através de dolorosos suplícios, né? Mas o mais indicado pela ordenação era o vivicombúrio, que é ser queimado vivo. Que essa era a pena para o incesto. O que é suplícios? Suplício, tortura. Vários tipos. É? Qualquer homem que dormir com sua filha ou com qualquer outra sua descendente ou com sua mãe ou outra sua ascendente sejam queimados, e ela também, e ambos sejam feitos pó. Tá faltando, né? Sempre. É. Imagina, né? E aí, outra forma era a morte atroz, que acrescentava, além da pena capital, alguma outra pena, como confisco de bens, a queima do cadáver, o seu esquartejamento ou a proscrição de sua memória. Era o caso da pena dada ao crime de escritura falsa. Os tabeliães ou escrivãos que fizerem escrituras ou atos falsos, mandamos que morram de morte natural e percam todos os seus bens para a coroa de nossos reinos. Quando a ordenação filipina indica que o indivíduo deve morrer de morte natural, quer dizer que a morte será de forma simples, tá? Não que vai esperar o cara morrer de velho. Vai ser por enforcamento, decapitação, etc. Sem muito sofrimento. Rápido. Tá? Só que daí só era considerada enforcada as pessoas de baixa renda. Que enforcamento, gente, sempre foi, até hoje, considerado uma morte infamante. Por isso que eles fazem questão de, nos crimes muito cruéis, por exemplo, os oficiais nazistas, quando condenados à morte, foram enforcados. Saddam Hussein foi enforcado, porque eles consideram pena para ladrão, para crime, para pessoas sujas, pessoas bem de baixa qualidade mesmo. Enforcamento. Pena de forca é para os crimes mais vis e considerado para ralé. Por isso que hoje em dia ainda se utiliza enforcamento nessas penas assim para desbancar o cara, desqualificar o cara. Pega o Saddam Hussein, que foi ditador, mandava em tudo no Iraque, foi enforcado. Mais baixo também, né? Só colocar a corda ali. Tá? A ordenação filipina mantém a diferenciação entre as pessoas, indicando, às vezes, vários tipos de pena, né? 2 tipos de pena. Uma para pessoas comuns e outras para os que chamam de gente de maior qualidade. E o homem a que for provado que tirou alguma freira de algum mosteiro ou que ela, pelo seu mando e indução, se foi a certo lugar, de onde assim a levares, se for com ela, se for peão, morra por isso. E se for de maior qualidade, pague 100 cruzados para o mosteiro e mais será degradado para sempre para o Brasil. Né? E também existia uma proteção aos menores. Olha o que eles diziam aqui. Ó. Quando algum homem ou mulher que passar de 20 anos cometer qualquer delito, dar-se-lhe a pena total que se lhe seria dada, se de 25 anos passasse. E se for de idade de 17 anos até 20, ficará em arbítrio dos julgadores dar-lhe pena total ou diminuí-la. E, neste caso, olhará o julgador o modo com que o delito foi cometido e as circunstâncias dele. E a pessoa do menor, e se o achar em tanta malícia que lhe pareça que merece total pena, dar-lhe-á, posto que seja de morte natural, e parecendo-lhe que a não merece, poderá diminuir, segundo a qualidade ou simplicidade com que achar que o delito foi cometido. E quando o delinquente for menor de 17 anos cumpridos, posto que o delito mereça morte natural, em nenhum caso lhe será dada, mas ficará em arbítrio do julgador dar-lhe outra pena, tá? E aí, gente, essa foi as ordenações que mais tempo vigoraram, tá? E mais tiveram influência no Brasil, tá? E aqui daí tem um capítulo sobre o período pombalino, mas daí ele é muito mais restrito à questão de Portugal. Não vamos estudar sobre isso aí. Depois tem um outro capítulo sobre as constituições portuguesas, mas é bem relativo à questão portuguesa mesmo. Não nos é tão interessante. Eu coloquei mais a título de curiosidade para vocês aí, tá? E aí terminamos a aula de hoje. E na próxima a gente já começa a estudar a história do direito brasileiro, estudando Brasil Colônia, Brasil Reino, Brasil Império. Certo? Como? Ah.
Tem, porque quando você adquirir a maioridade, você praticamente vira. Você exclui tudo, você vai perder. Pega o objeto. Você não responde mais. Né, não. É como se fosse zerar tudo. Tá falando da seara criminal, né? É, mesmo.